Olá, galerinha, seja bem-vindo aqui à nossa aula, tá? Nós vamos hoje revisar essas equações do segundo grau, né? Revisar equações do segundo grau incompleta, tá ok? Então, você ainda que não se inscreveu no canal, não perca tempo, vai lá, se inscreva. E também não se esqueça de curtir a nossa aula, né? Dar aquele like, nos ajuda muito, ok? Então, nós separamos aqui algumas questões e vamos começar a responder aqui a questão de número 1. Sou o professor Gonçalo Neto. Nós vamos agora revisar essas questões. A primeira questão diz o seguinte: identifique os coeficientes A, B e C de cada equação. Coloquei aqui 4 equações para a gente identificar quem são esses coeficientes. Gente, coeficiente é aquele termo que acompanha a incógnita. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro, né, que é o 4x ao quadrado. Quem acompanha o termo x ao quadrado, a incógnita, é o termo 4. Esse elemento que acompanha o x ao quadrado, ele é chamado de coeficiente A. Então, já vou colocar aqui, ó, o coeficiente A é o termo que acompanha o x ao quadrado. É o termo que acompanha a variável A ao quadrado. Então, o coeficiente A é o 4. Vamos colocar aqui quem é o coeficiente B. O coeficiente B é aquele termo, né, aquele termo que acompanha o x, ó. Então, um acompanha o x ao quadrado, outro acompanha o x e outro anda sozinho, né? Então, o que acompanha o x, nós chamamos ele de B. Nesse caso, ele está negativo. Então, o B é o menos 6. E o termo C, né? Já vou colocar ele aqui no final. O termo C é aquele elemento que não acompanha nem x ao quadrado, nem x. Ele anda sozinho. Nesse caso, o C é o menos 1. Então, aqui nós temos o coeficiente A, o B e o C. Então, como na letra A, vamos fazer as outras letras, né? Nesse caso, nós temos aqui o x ao quadrado. Quem é o termo que acompanha ele? É o termo A, é o coeficiente A. Nesse caso, o A é o 6. Já coloco aqui, ó, 6. Agora, vamos para o B. Quem é o B? O B, gente, é aquele que acompanha o x. Opa, nós não temos aqui, ó, o termo que acompanha o x. Então, se nós não temos, nós vamos dizer que o B é 0. Beleza. Quem é o C que eu estou colocando aqui? O C é aquele termo que anda sem letra, né? Nesse caso, é o termo chamado, ele é chamado de coeficiente, né? Termo independente. Nesse caso aqui é o 5. Então, o C é o 5. Vamos agora aqui para a letra C. Na letra C, a gente vai identificar, né, quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Nós já sabemos que o coeficiente A é aquele termo que acompanha o x ao quadrado, tá? Seja qual for a variável, pode ser x, y, a variável que tiver. Nesse caso, nós temos aqui o x. Então, o termo que acompanha este x ao quadrado é o 3. Então, o A é o 3, eu vou colocar. O B é aquele termo que acompanha o x, né? A gente já viu. Nesse caso, o B é o menos 6. E o C é aquele termo que anda sozinho. Nesse caso, nós não temos aquele termo andando sem letra, né? Sozinho. Então, nesse caso, o C é 0. Agora, vamos aqui para a letra D, nossa última letra, né? Último item aqui da questão 1. Então, nós temos aqui o termo que acompanha o x ao quadrado. Ele é o A, né? Nesse caso é 2. Vamos agora para o termo que anda acompanhado x. Nesse caso, não tem número, mas é o coeficiente 1, a gente já sabe disso, né? Então, está negativo, menos 1. E o C é aquele termo que anda sem letra. Nesse caso, é o 5 positivo. Ok, gente? Então, essa é a maneira de a gente identificar os coeficientes A, B e C de uma equação do segundo grau. Na nossa questão 2, nós já sabemos, né, que uma equação do segundo grau ela tem esse formato aqui, ó, ax ao quadrado, bx mais c, onde o A, o B e o C são números, né? São chamando de coeficientes. Tá aqui um exemplo, ó. Então, ele já mostra esse exemplo. Aí, ele quer saber quem são os valores A, B e o C. Então, quem é o A? O A é 5. O A é sempre aquele número que acompanha o x ao quadrado. Então, o A é 5. O B é aquele número que acompanha, né, o x, né? Então, nesse caso, o B é o 6 positivo. E o C é aquele termo que anda sozinho, ó. Nesse caso, nós não temos ele. Então, se nós não temos, ele é 0. E aí, a gente vai marcar em qual desses itens aparece na sequência, né? 5, 6, 0. Então, já estou vendo aqui que está na letra
C. Então, questão 2, essa item aí, letra C. Na nossa questão 3, também, né, para identificar quem são esses coeficientes, ele já mostra aqui, ó, coeficiente A, 6, B, 0 e C, 4. Ele quer saber qual desses itens aparece, né? Qual desses itens aparecem essa sequência aqui, esta equação. Então, ficaria assim, ó, se o A é 6, ele ficaria 6x ao quadrado mais o B é 0. Se o B é 0, não precisa nem colocar ele, tá? Então, a gente não vai colocar o B porque ele é 0. Então, nós vamos agora para o termo independente C, que é aquele que anda sem letra, mais 4, né? A gente já finaliza, igual a 0. Como o B é 0, ó, ele não apareceu aqui o termo x, tá? Então, vamos identificar em qual item se encontra esta equação. Se encontra aqui na letra B. Ok, gente? Então, na nossa questão 4, ele pergunta o seguinte, né? Uma equação do segundo grau tem duas soluções, uma solução, duas soluções ou uma solução, ou ela tem duas soluções, uma solução ou nenhuma solução. Então, ela pode acontecer, gente, de ter duas soluções, tá? Ela também pode acontecer ter uma solução ou ter nenhuma solução, né? Isso a gente vai identificar de acordo com a resolução da equação. Então, o item que mais associa a esse comentário é a letra D. Ela pode ter uma, duas ou nenhuma, ok? Então, vamos agora para a questão 5. Na questão 5, você vai identificar ela, né, como completa ou incompleta. Quando é que ela é completa? Quando ela tiver os três coeficientes. Quando ela tiver o coeficiente A, quando ela tiver o coeficiente B e quando ela tiver o coeficiente C. Quando ela tiver faltando o B ou o C, quando ela tiver faltando um desses dois aqui, ó, ela é chamada de incompleta. Então, vamos praticar. Na letra A, eu tenho o coeficiente A, tenho o coeficiente B e tenho C. Então, ela é completa. Eu já vou colocar aqui. Na letra B, eu tenho o coeficiente A e tenho B. Tá vendo? Não tenho C. Então, ela é incompleta. Eu vou colocar incompleta. Na letra C, nós temos o coeficiente A. Não temos o B, né? Porque o B é aquele que anda com X, mas temos o C. Está faltando o B. Ela é incompleta. Na letra D, nós temos o A, o B e o C. Então, ela é completa. Na letra E, nós temos o coeficiente A, que é 1, e o coeficiente B, que é o menos 1. Nós não temos o C. Então, ela é incompleta. E na nossa letra F, nós temos o coeficiente A, 1. O coeficiente B não tem, que é aquele que anda com X, mas temos o independente, o C. Então, ela é também incompleta. Então, como vocês viram, né, é fácil de se identificar quando uma é completa e quando uma equação é incompleta. Na nossa questão 6, ele quer que você monte uma equação, né, com os três coeficientes, se tiver. Quando o A é 1, o B é X e o C é 7. O que você vai fazer? Apenas substituir o A, o B e o C pelos valores que foram me dados, tá? Então, na letra A, quem é o A? É 1, então fica 1x ao quadrado. Quem é o B? É 5 mais 5x. Quem é o C? 7 mais 7 igual a 0. Na nossa letra B, quem é o A? É 5. Aí eu coloco 5x ao quadrado mais quem é o B? É 0. Ou eu coloco 0x ou eu não coloco. Então, eu não vou colocar. Eu vou colocar agora o C. Quem é o C? O 8. Mais 8, né? Igual a 0. Na nossa letra C, eu tenho o A, o B e o C é 0. Então, quem é o A? 2. Eu coloco 2x ao quadrado mais B. B é o que anda com x, tá? Que é 5 nesse caso. Aí fica 5x mais o termo independente. Mas o termo independente é 0. Ou eu coloco, ou eu não coloco. Então, eu não vou colocar. Vou igualar a 0. Para finalizar, nós temos A menos 3. Então, fica menos 3x ao quadrado. O B é menos 5, tá? Que é o que anda com x. Então, fica menos 5x. E o C é 4. Mais 4, aí eu vou igualar a 0. É bem simples, né? Quando a gente tem os coeficientes para a gente montar a equação. Na nossa questão 7, nós vamos determinar quem é o conjunto solução, né? É identificar quem são os x que aparecem, né? Como solução, como soluções desta equação. X ao quadrado menos 8x igual a 0. Então, uma das maneiras que a gente conhece é localizar
aquele elemento, né, que é comum, né? O termo que é comum tanto no primeiro quanto no segundo termo desta equação. E aí, como a gente está vendo, o termo que é comum no primeiro e no segundo, né, é o próprio x, ó, porque aparece x aqui e aparece x aqui. Então, se esse termo é o comum, né, que a gente chama de fator comum, eu vou colocar ele, x, e agora eu vou pegar cada elemento desse, cada termo desse, e vou dividir para ele, tá? Então, já vou colocar aqui, ó, em um parênteses, o resultado dessa divisão, né? Coloca a multiplicação, como a gente já viu, né? Então, eu vou pegar x ao quadrado e dividir para x. Então, vocês sabem que quando eu tenho x ao quadrado dividido para x, ó, vou até fazer aqui o rascunhozinho, ó, x ao quadrado dividido para x, gente, a gente usa o processo da divisão, né, de potência, né, de mesma base. Então, eu vou repetir o x e vou subtrair, ó, 2 tirando 1, 1, nem precisa aparecer. Então, x ao quadrado dividido para x é x, né? X elevado a 1 não precisa aparecer 1, fica x. Coloca-se o menos. Eu tenho agora 8x dividido para x. Então, a mesma coisa, ó. O 8 vai ser repetido, tá? Porque não tem nenhum coeficiente aqui, né, para dividir. Então, eu vou repetir o 8. E agora eu vou pegar o x, ó. X dividido para x. Mesma coisa, ó, x dividido para x, né, vai dar x elevado a zero, né, porque eu vou diminuir, ó, 1 menos 1, e x elevado a zero é 1. E como aqui é uma multiplicação, esse 1 não precisa aparecer, né, porque quando eu pego, se eu botar aqui o vezes 1, 8 vezes 1 vai dar o mesmo 8, então não precisa aparecer. Então, o que a gente diz? A gente corta, ó, x com x, cortou, sobrou apenas um 8, ok? Aí eu vou igualar a zero. Então, nesse caso, gente, eu tenho um produto aqui, ó. Eu tenho x igual a zero e eu tenho x menos 8 igual a zero, tá? Posso fazer isso porque é uma multiplicação. Então, eu vou pegar primeiro x igual a zero. Pronto. Então, já tenho aí um primeiro valor para o x, ó. X igual a zero. Agora, vamos pegar o segundo. X menos 8 igual a zero. Colocando em, né, isolando aqui o x, fica assim, ó. X igual... O menos 8 está negativo, ele vai para o segundo membro, né, positivo. Então, ele fica x igual a 8. Nem precisa colocar esse zero, porque vai dar o mesmo 8, certo? Então, quem é o meu conjunto solução? Vou colocar um S. O meu solução, né, é x sendo 0 e x sendo 8. Então, eu tenho esses dois valores para o x. Ok, gente? Temos aqui a questão 8, né? Também vamos resolver esta equação do segundo grau incompleta, né? Então, a primeira coisa que eu vou identificar é o seguinte, ó, ela é incompleta porque ela tem o coeficiente A e o coeficiente C. Ela não tem aquele coeficiente em x. Então, essa aqui eu já vou fazer de uma segunda maneira, de uma outra maneira. Como esse cara aqui ele não tem o x, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele para o segundo membro. Então, eu vou repetir, ó, 2x ao quadrado igual, né? Já vou pegar ele, que não tem o x, joga no segundo membro com o sinal trocado. Então, ele vai ficar o quê? Vai ficar 200. Né? Ele é menos em 200. O que a gente vai continuar? Dá para continuar? Dá. Professor, e esse zero? Esse zero a gente nem continua não, porque se eu colocar aqui mais zeros, né? Vai ser os mesmos 200. Então, para ganhar tempo, a gente vai... Não precisa colocar o zero, porque ele vai somar com o 200, que vai dar os mesmos 200. Então, continuando, eu tenho 2x ao quadrado igual a 200. Deixa o x sozinho, igual... O x ao quadrado sozinho, né? Esse 2 está multiplicando o x ao quadrado, então eu vou jogar ele também no segundo membro. Só que eu vou com a operação inversa. Como ele está multiplicando, ele vem dividindo 200. Então, continuando, fica x ao quadrado é igual 200 dividido para 2, né? Dá 100. E agora, como vai continuar? X ao quadrado igual a 100. Como é que eu faço para mim eliminar esse quadradinho? Esse quadradinho não é uma potência, né? Então, a gente vai usar a operação inversa da potência, que é a raiz. Então, eu vou trocar esse quadradinho pela raiz, só que vai ficar assim, ó. X, ó, não vai ter mais aqui o quadradinho, porque eu vou jogar lá no segundo membro. Então, ele vai ficar mais ou menos a raiz, ó. Então, o quadradinho 2, eu troquei pelo radical, né? Que é quadrado também, que aqui tem um 2. Coloco o 100 dentro, ó. Então, quem é o x? O x é igual mais ou menos raiz quadrada de 100, 10. Então, eu tenho x sendo 10 e o x sendo menos 10. Então, o resultado da equação é 10 e menos 10. Ok? Vamos agora para a questão 9. A questão 9 já envolve, né, retas paralelas. Então, aqui a gente vai usar o teorema de Tales, que é bem simples a gente identificar, né? Como essas retas R
S e T são paralelas, tem como eu descobrir o valor do x, ó. Porque eu vou usar aqui o que Tales nos mostra, né? O teorema dele. Então, eu posso usar aqui, gente, uma regra bem simples, ó. 20 está para x igual 30 está para 15, ó. 30 está para 15, né? O mesmo processo aqui, ó. Esse espaço está para esse, né? Como esse espaço está para esse. Então, nós já montamos aqui a nossa, um processo aqui bem simples de identificar. Resolvemos, ó. X, começando sempre pelo x. X vezes 30 é 30x igual 20 vezes 15, né? A gente vai descobrir quanto é 20 vezes 15. Então, fazendo a multiplicação, 2 vezes 15, 30. Né? E o zero, coloca aqui e acrescenta. Então, ficou 30x igual a 300. Como o 30 está multiplicando o x, eu isolo o x, ó, e levo o 30 para dividir o 300. E repete o 300 dividido por 30. Então, quem é o valor do meu x? Trazendo para cá. Posso cortar esse com esse. 30 dividido para 3 é 10. Então, só em você observar aqui, gente, fica fácil, ó. 30 está para 15, né? Então, 30 está para a metade dele, ó. 15 é a metade de 30. 10 estaria também para... Aliás, 20 estaria também para a metade dele. Então, a gente descobriu que o x é o 10. Vamos agora para a questão de número 10, que também é retas paralelas, né? Então, a gente vai envolver também aqui, vamos trabalhar também aqui com o teorema de Tales. Temos a mesma maneira, ó, esse espaço sobre esse, né? Esse sobre esse aqui. Então, eu vou colocar x sobre 20 igual, né? Porque eles são proporcionais, 14 sobre 28. Então, vamos usar o mesmo processo. Começando sempre pelo x. X vezes 28 fica 28x igual 20 vezes 14, né? 2 vezes 14 dá 28. E o zero que estava aqui, ó, vem para cá. Então, continuando, isola aqui o x. Como o 28 está multiplicando o x, o 28 vai para o segundo membro dividindo o 280. Então, quem é o x? É o resultado dessa divisão aí. 280 dividido para 28. Então, 28 dividido para 28, 1. E o zero que estava lá, ó, trouxe para cá. Então, quem é o meu x? É 10. Então, é questão de marcar. Letra A. Então, gente, espero que vocês tenham entendido aí, né? Apareceu aí também uma segunda parte, teorema de Tales. Então, gostou? Compartilha, né? Curta a nossa aula e se você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e até a nossa próxima aula.